Eu gostaria de ter um pouquinho da sua atenção para que nós pudéssemos pensar um pouquinho nesse texto. Está lá Lucas capítulo 18, versículos de 35 até o final, até 43, a história do cego de Jericó. Lucas 18, de 35 em diante, fala assim: Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré, que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. E naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Algumas anotações que talvez sejam importantes neste texto. Em primeiro lugar, este fato está inserido num grande bloco de Lucas. Este grande bloco começa no capítulo 9, versículo 51, quando Jesus diz lá, ao se cumprirem os dias que seriam elevados aos céus, Jesus manifestou em seu rosto a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Então esse bloco começa ali no capítulo 9. Jesus toma a decisão, ele vê que é chegado o tempo dele subir para Jerusalém, porque ali ele seria crucificado. Então Jesus começa a sua caminhada da região da Galileia, ele vai subindo da Galileia, ele tenta passar em alguns lugares de Samaria, ele não consegue, e ele vai, enquanto isso, no caminho, ele vai ensinando e vai preparando os seus discípulos com parábolas, vai ensinando, ele ensinava com parábolas, ensinos diversos, o custo do discipulado, serviço, adoração, modelo de oração, cuidado com o fermento da hipocrisia, o embate com os fariseus e alguns milagres pelo caminho. Essa foi a viagem de Jesus de Galileia até Jerusalém. Uma outra observação que a gente tem nesse texto é que a história, a cura desse cego, ela é relacionada também no capítulo 20 de Mateus e no capítulo 10 de Marcos. Mateus conta que são 2 cegos no caminho. E ele diz que é na saída de Jericó. Mas o que nós vemos é que Mateus diz o seguinte: a ênfase daqueles 2 cegos era a seguinte: eles oravam assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas Mateus não menciona os seus nomes. Marcos, por exemplo, enfatiza que o mendigo estava na saída de Jericó. E Lucas conta sobre o cego que estava na entrada de Jericó. No entanto, tanto Marcos como Lucas enfatizam que a oração, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos informa que este homem era filho de Timeu, conhecido como Bartimeu. Na verdade, um jogo de palavras, porque parece que esse cara não tinha nome. Ele era conhecido como Bartimeu, e a palavra Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Então, é importante lembrar
que quando nós estamos diante de uma história, e essa história é contada por pessoas diferentes, nós temos perspectivas diferentes, nós temos olhares diferentes. Provavelmente foram realmente dois cegos, mas Bartimeu talvez fosse o mais conhecido. Por exemplo, quando nós vemos na narrativa ali, que um diz que estava lá na entrada de Jericó e o outro na saída de Jericó, vem uma outra confusão. Então as pessoas ficam lá, e aí, foi na entrada, foi na saída? Eu não sei se foi na entrada, se foi na saída, o que fica. Mas a grande verdade é que existiam duas Jericó. A velha Jericó foi destruída e a nova Jericó que foi construída por Herodes, e ali ficava o palácio de inverno de Herodes. Bom, uma outra curiosidade de Jericó é que ela fica cerca de 250 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém está a 30 quilômetros de Jericó. Portanto, provavelmente foi uma das últimas cidades que Jesus passou para chegar até Jericó, até Jerusalém e sofrer ali. No entanto, o mais importante de tudo isso é a profundidade da oração. Quando os embates da vida chegam, as dificuldades batem na porta, você não precisa se lembrar de Jericó. Você não precisa saber se eram 1, 2 ou meia dúzia de cegos. Mas você precisa de saber o mais importante. É que a oração do cego, de Bartimeu, foi essa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava perto de concluir o seu ministério. Nos versículos 31 até o versículo 34 desse mesmo capítulo, nós encontramos dois discípulos que chamam Jesus em separado. Jesus então chama aqueles discípulos, diz que seria crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitaria. Os discípulos não entenderam nada, e quando eles estão entrando em Jericó, o cego, ao ouvir que Jesus estava passando, ele afirma: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Portanto, o título da mensagem hoje é essa: o cego que me ajuda a enxergar. Você pode repetir isso comigo? O cego que me ajuda a enxergar. E na conclusão dessa fala, que eu estou fazendo agora, na conclusão dessa fala, desse momento, eu quero convidar você a abrir o seu coração e a pedir as misericórdias de Deus e deixar que o Espírito Santo atue na sua vida. Eu estou aqui para que nós hoje oremos ao Senhor e digamos a Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei que você tomou banho hoje para vir para cá, você passou perfume e desodorante, mas eu quero lembrar que esse texto nos faz ver que nós somos miseráveis. Eu sei, eu não quero ofender você nem a mim, mas nós somos miseráveis. E o cego de Jericó nos faz ver que nós somos miseráveis. O que o cego nos ajuda a enxergar? A primeira coisa que o cego nos ajuda a enxergar é que Jesus reina sobre as nossas vidas, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Messias que veio, é aquele que nós precisamos para ser salvos do nosso pecado. Quando ele diz filho de Davi, era muito mais que uma expressão de esperança. Assim como muitos judeus esperavam o Messias, o cego Bartimeu esperava um reino de justiça, de libertação, um reino que iria libertá-los da opressão e que também daria vista aos cegos.
Sabe, quando algumas pessoas têm portam algum problema de saúde, ou algum problema físico, elas procuram, de alguma forma, toda pessoa que tem algum problema, procura um lugar e tem a notícia. Geralmente nós temos a notícia de um lugar onde os estudos estão mais desenvolvidos e que ele tem mais chance de ser curado. Por exemplo, eu não sei, né? Talvez eu esteja desinformado já, mas, por exemplo, alguém que tem problema de vista, sabe que em Campinas estão os melhores oftalmologistas do estado, ou talvez do país. Por exemplo, algumas pessoas que são portadoras, levam uma prótese, seja na perna, no braço, elas sabem aonde é o melhor lugar, quais são os melhores materiais, quais são as melhores clínicas. Por exemplo, quem tem problema de dente, sabe que o melhor dentista é o Fábio. Enfim, seja qual for o nosso problema, nós sabemos, de alguma forma, onde estão os melhores. Eu me lembro que a Fernanda, quando era pequena, ela tinha aquele problema de pé chato. Então, os médicos indicaram que ela precisaria fazer aquela botinha ortopédica. E então, logo nós descobrimos que a Casa da Esperança, em Santos, era o melhor lugar onde a gente podia fazer uma botinha para ela. E aí nós fomos para lá. Bom, pois bem, quando o cego de Jericó afirma: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele sabia o que estava dizendo. Ele sabia. Talvez ele tinha memorizado lá o que está em Isaías, capítulo 6, capítulo 9, versículos 6 a 7. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente de Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá paz em todo o seu reino. Enquanto os discípulos não tinham um entendimento real sobre o real propósito de Deus, o cego Bartimeu se encarregava de afirmar a convicção de que Jesus era o Messias esperado. E possivelmente, Bartimeu conhecia as palavras de Isaías, porque ele era cego. E lá em Isaías, capítulo 61, ele diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos, e libertação do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão. Uma das evidências da chegada do Messias esperado seria a cura de enfermos, libertação de espíritos malignos, restauração de vista aos cegos. Eu penso que Bartimeu e o seu amigo, porque afinal Mateus diz que eram dois cegos, e o seu amigo sabiam dessa promessa. E quando, não sei se vocês vão se lembrar, mas João Batista, quando foi preso, em algum momento, João Batista parece que teve alguma dúvida no seu coração. Então ele chama os seus discípulos lá na prisão e falam assim: vai lá, pergunta para Jesus o seguinte: tu és aquele que deveria de vir ou devemos esperar outro? E aqueles discípulos foram até Jesus. E quando Jesus ouviu essa pergunta, Jesus não respondeu apenas, Jesus demonstrou. E aí ele diz: ao ouvir a pergunta, Jesus curou muita gente, deu vista aos cegos. Depois disse aos discípulos de João Batista: ide, contai a João o que vocês têm visto e ouvido. Cegos vêm, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados. O evangelho é anunciado aos pobres. Isso está lá em Lucas capítulo 9, de 18 a 23. É como se Jesus dissesse que o
que Isaías disse a meu respeito está se cumprindo diante dos olhos de vocês. E é provável que o cego de Jericó conhecesse essas promessas. Daí a sua oração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Acho que eu estou muito empolgado hoje. Ou com pressa, né? Eu imagino que Bartimeu, falando com outro cego, né? Mateus diz que eram 2. Eu não sei, quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta, tá bom? Aí, Bartimeu, é você? Era mais um? Aí ele fala assim, vai começar o culto, depois eu te falo. Acabou a piada. Então eu imagino Bartimeu falando o seguinte, pro outro cego, dizendo, cara, é a nossa vez, é Jesus, filho de Davi, vamos pedir para Ele, para devolver a nossa capacidade de enxergar. Nossas orações devem estar recheadas de reconhecimento de que o Senhor Jesus reina e está acima de tudo e de todos. Nossas orações precisam transpirar a consciência de que Jesus é o bom pastor e que Ele tem cuidado de nós. E para Ele, nada é impossível. Nossas mentes, os nossos corações também precisam estar conscientes de que Jesus é o Cristo, é o Senhor, Senhor dos senhores, e merece a nossa submissão. O cego, marginalizado pela sociedade, ensina que Jesus é capaz de intervir e agir na cegueira. Ele é capaz de mudar a direção de nossas vidas, porque Ele é Jesus e tem poder na nossa vida. O cego nos ajuda a enxergar. Segundo lugar, o cego nos ajuda a enxergar que carecemos da misericórdia do Senhor. Sabe o que me deu mais raiva estudando esse texto? É que todos os comentaristas comentam que Jericó era 250 metros mais baixo, que existia a velha Jericó, a nova Jericó, que um dizia que eram 2 cegos, outro dizia que era um só, um dizia que era na entrada da cidade, outro dizia que era na saída da cidade. Todo mundo falava isso. Mas ninguém fala sobre a misericórdia de Deus, que era o mais importante. E aí eu fui pesquisar, ouvir algumas coisas, ler algumas coisas, né? Misericórdia é também traduzido como benignidade, como amor leal, como compaixão, piedade. É uma palavra que descreve a essência de Deus. Salmo 136, todos os versículos, são 26 versículos, todos os versículos, dependendo da tradução, nós lemos assim, ele menciona alguma coisa e ele diz, porque o seu amor dura para sempre. Ou então, ele menciona, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu sou das antigas, né? E na tradução bem antiga, a misericórdia dura para sempre. E você lá pode abrir a sua Bíblia no Salmo 136, que você vai ver. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando eu leio esse salmo, dá para a gente observar que este salmo atrela a misericórdia de Deus à criação. Esse salmo liga o livramento de Israel à misericórdia de Deus. Este salmo também nos exorta a louvarmos a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, meus irmãos, quando a gente pensa em misericórdia, a gente precisa lembrar do seu significado. E um dos seus significados é que misericórdia é curvar-se, é inclinar-se em sinal de bondade a alguém que é inferior.
É isso que Deus faz conosco. Há um significado, na verdade diz que a misericórdia, ela vem das entranhas, né, no hebraico. Mas há um significado no latim que eu entendo que é um pouquinho mais didático, vamos dizer assim. A palavra misericórdia vem de miséria, que é de miséria mesmo, né? E córdia, que vem que é coração, né? Então, é a nossa misericórdia tocando o coração de Deus. Quando eu peço misericórdia, Ele me faz olhar para o alto e lembrar que eu sou. Desculpa, você saiu de casa, tomou banho, passou perfume, passou desodorante, e eu venho aqui e te chamo de miserável. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor nos leva a olhar para cima e a ver a nossa miserabilidade. Cara, seria muito eu chegar e dizer para você, olha para o seu irmão, da direita, da esquerda, e diga assim, miserável. Mas pedir misericórdia me faz olhar para o alto e lembrar que eu sou miserável. E dizer assim, Deus, desce até a minha misericórdia. E tire-me daqui, por favor. Queridos, é isso que é misericórdia. Quando a gente lê em Lucas capítulo 10, versículo 33, a história do bom samaritano, quando a gente lê ali, a história mostra que aquele samaritano foi movido por misericórdia. Então ele desce do seu animal para acudir o homem que estava caído. Ele faz os primeiros socorros, coloca remédio naquele homem, coloca aquele estranho em seu animal. Ele leva aquele estranho para uma hospedaria, ele deixa aos cuidados de um gerente, paga adiantado e se compromete a pagar por alguma despesa que ele tenha dado a mais. Tudo isso porque ele foi movido por misericórdia. Salmo 27. Minha mãe teve uma experiência incrível com o Salmo 27. Salmo 27, 7 diz assim, ouve a voz do meu clamor, ó Senhor, tem piedade de mim e responde às minhas súplicas. Minha mãe, em 1974, meu irmão teve uma doença muito grave na língua e na garganta. E os médicos não conseguiam achar um remédio, achar uma solução. Meu irmão estava definhando, ele tinha cerca de 4 anos, estava emagrecendo, chorando, muita dor. E a minha mãe, então, chegou a pensar, bom, meu filho vai morrer. Então, ela entra no quarto, abre a sua Bíblia de maneira infantil, vamos dizer assim, porque, sabe aquele jeito de se abrir a Bíblia, né? Eu sei que Deus, pela sua misericórdia, fala conosco, até em momentos como esse, tá? Isso não é recomendável para todo dia. Por favor, não é todo dia que você tem que fazer isso, né? Minha mãe fez, da ignorância dela, e ela se depara com o Salmo 27. E ela dizia, né, que depois de ler aquele versículo, aquele salmo, ela, diante de Deus, disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Não leva meu filho, não. Deixa ele comigo. Deixa ele para mim. E depois daquela oração, eu não sei o que aconteceu, eles foram até os médicos, um dos médicos falou assim, tem esse remédio aqui, mas talvez já tenha saído. Meu pai saiu procurando esse remédio, encontrou numa farmácia velha, antiga, e aí meu irmão foi melhorando, e hoje ele tem 2 filhos e tudo mais. Deus ouviu a oração da minha mãe. Mas Deus é misericordioso. E este texto foi
de alguma forma cooperou com a conversão da minha mãe, que aconteceu mais para frente, em 1977. O cego de Jericó se aproximou do Senhor com humildade. Tiago, capítulo 4, versículos de 8 a 10, ele diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Reconheça a sua miséria, lamentem e chorem, humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. É uma boa lembrança de como podemos chegar a Deus. Precisamos reconhecer a nossa miséria diante do Senhor. Terceiro lugar, o cego nos ajuda a entender a importância da objetividade. Nós precisamos ser objetivos. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Essa resposta me dá duas coisas importantes. Primeiro, que aquele cara não era um cego de nascença. Ele viu. Ele sabia o que era, sei lá, não sei se existia maçã naquela época. Se alguém falasse maçã para ele, ele falou: não, já sei como é que é. Se alguém falasse laranja, não sei como é que é. Mas ele não enxergava. Por isso a sua oração foi bem objetiva. Senhor, quero ver de novo. Sua oração não foi uma oração de lamentos, sem pena de si mesmo, sem afirmações do tipo: a vida foi injusta comigo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero voltar a enxergar. Foi essa a sua oração. Ele simplesmente abriu o seu coração, Jesus abriu os seus ouvidos. Mas aquele homem abriu o seu coração. Igreja, nós precisamos aprender a ser objetivos. Você já fez aquela oração do tu sabes? Eu fiz tanta essa oração na minha adolescência. Senhor, tu sabes, todos meus amigos namorando, tal, e eu naquela seca miserável. E eu vinha assim: Senhor, todo dia à noite: Senhor, tu sabes. E eu imagino, hoje, né? Eu imagino Deus dizendo assim: lá vem ele, meu Deus. É como se Deus dissesse assim: meu Deus, eu não aguento mais. Aí fala: eu sou Deus. Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu preciso de alguém. Foi assim que eu cheguei na Nilza, não posso reclamar. Em algum momento, Deus ouviu o meu tu sabes. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós não somos objetivos. Nós lamentamos tanto, não é? Reclamamos tanto, fazemos tantas murmurações. Algumas pessoas fazem aí campanhas, né? Eu me lembro que já fez aqui aquelas campanhas de jejum e oração, né? Nós fazemos aqui às vezes, né? E algumas pessoas vinham às vezes me procurar: ai, pastor, eu falei, mas tudo bem. O importante é a gente fazer um propósito de oração, de ter tempo com Deus. Não é porque você quebrou aí 1 dia, 2 dias, que Deus vai falar: quebrou o nosso acordo, rasga o acordo. Não, nós precisamos ser objetivos diante do Senhor. Jesus fez a pergunta e ele diz: olha, eu quero ver de novo. E aí a pergunta, eu li num comentário também: o que você quer que eu te faça? Se Jesus perguntasse isso para você, como seria a sua resposta? Talvez a mais objetiva possível. E você sabe o que você precisa. Deus também sabe o que você precisa, mas Ele quer que você diga a Ele. Nossas orações nem sempre serão ouvidas, porque não são objetivas e nem estão de acordo com a sua vontade. É interessante, em Marcos capítulo 10, versículos de 35 a 40, Tiago e João fazem um pedido para Jesus. E Jesus ouviu o seu pedido, parou para ouvir, se colocou à disposição. E ele fez a mesma pergunta que ele fez para o cego. Ele falou assim para aqueles discípulos: o que vocês querem que eu faça? E aqueles discípulos respondem assim: olha, permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda.
a oração deles não foi ouvida, porque eles não estavam orando segundo a vontade de Deus. As nossas orações precisam ser objetivas. Orar com objetividade e descomplicadamente. Eu não sei, acho que se a Nilza vai lembrar, eu acho que ela vai lembrar. Eu fui da Igreja Batista Nova Canaã, lá em São Paulo, e o meu pastor tinha um saudável costume de todo domingo à noite, ele lia alguns pedidos de oração que as pessoas faziam à porta da igreja, quando entravam, né? Era anotado, tal. E aí as pessoas escreviam o seguinte: fulano pede ou agradece por bênçãos recebidas. Fulano pede por necessidades materiais. Aí a Nilza, que era professora das crianças, meio querendo ensinar as crianças mesmo, né, a serem mais objetivas, ela foi lá. Falou: crianças, vocês precisam ser mais objetivas. Então, aí começou a aparecer motivos de orações assim, bem objetivos. Então, vinha uma criança e falava assim: fulana pede um skate. Fulana pede uma boneca. Fulano pede que ajude nas provas escolares. E até que chegou uma criança e disse assim: fulano, criança fulana, pede pela tia fulana para que ela tenha um namorado. Bom, a mulher não arrumou um namorado, mas as crianças aprenderam a serem objetivas nos seus pedidos. E nós precisamos ser objetivos naquilo que pedimos, naquilo que falamos diante do Senhor. Orar com objetividade, sem tentar comover a Deus, né? Porque às vezes a gente tenta comover Deus, né? Não é, Andréia? Eu acho que a gente tenta, né? Partir pelo, né? Mas Deus não se deixa levar por lágrimas, nem por argumentos chorosos. Na verdade, Deus se deixa levar por um coração quebrantado e contrito. A esse Deus não despreza. Então, ore ao Senhor com objetividade, com quebrantamento diante do Senhor. Orar com objetividade também é pedir segundo a vontade de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Em quarto e último lugar, o cego, curado, destaca a importância de seguir Jesus com gratidão. A história do cego é o retrato prático do que está escrito em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pastor Exaltino, pregando, eu tive a oportunidade de ouvir um áudio da mensagem do pastor Exaltino, e ele faz uma linda observação a respeito desse texto. Ele diz o seguinte: o cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, mas agora, curado da cegueira, mas isso não ficou apenas nisso. Ele saiu das margens do caminho e foi inserido no caminho. Ele nos tira da marginalidade, Ele nos tira do desprezo e nos coloca no seu caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele muda a nossa história, Ele age na nossa vida. Aquele cego ou aqueles cegos que antes recebiam uma esmola e agradeciam, agora estava no caminho, agradecendo e seguindo Jesus. Ele nos tira das margens do caminho e nos coloca no seu caminho. Ele é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos. Eu tenho já,
acho que 30 anos de ministério. E nesses 30 anos eu já vi casamentos transformados. Sim, eu já vi muita coisa triste. Você vai perguntar, você só viu coisa boa? Não, eu já vi muita coisa triste, mas eu já vi muita coisa boa. Casamentos transformados, vida transformadas, gente preservada, gente que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Gente que saiu da marginalidade e se tornou alguém tão envolvido com o Senhor. Gente transformada pelo poder do Senhor Jesus. Eu imagino que aquele cego que imediatamente passou a ver de novo e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Eu imagino que aquele homem no caminho, ele enxergando novamente, ele vendo o chão que ele pisava, que ele não via há muito tempo, ele vendo, por exemplo, as pessoas ao seu redor, as árvores, vamos ser mais românticos, os pássaros novamente cantando, ele prestando atenção em coisas simples, básicas, porque em algum tempo ele não podia ver, e agora ele estava enxergando e vendo as coisas novamente. Quero dizer para você que se tem alguém aqui que está afastado de Deus, da igreja de Jesus, eu quero lembrar que Jesus pode restaurar a sua visão e te inserir novamente no caminho. Deus pode fazer isso conosco. Se você ficou magoado na caminhada, se afastou de Deus, da igreja, Jesus quer restaurar sua visão. Se você não tem enxergado um Deus que age, um Deus que atua na sua vida, nas nossas vidas, Deus pode restaurar sua visão. Esse cego de Jericó, ou estes cegos de Jericó, seja qual for a história, esses homens nos fazem ver novamente que Jesus tem poder e Ele age na nossa vida. Quero dizer para você que Deus pode agir. E conforme combinado, lembra que eu falei para você que depois eu iria convidar você para orar, para ter um tempo de oração. Então eu quero convidar você hoje para nós orarmos e termos um tempo de oração. Mas não sem antes fazer algumas observações importantes a respeito desse texto. Primeiro, enquanto Jesus se deslocava com os seus discípulos para Jerusalém, ele os preparava com ensinos, com parábolas e embates com os seus opositores. Então, querida igreja, é na caminhada com Jesus que Ele vai trabalhando em nossas vidas, e é na caminhada com Jesus que eu preciso olhar para Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque quando eu oro, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não me deparo apenas com Deus, que tem a natureza de misericordiosa, mas eu também me deparo com a minha miséria, e aí eu me enxergo de novo e vejo que eu sou um Zé Ninguém. Desculpe se tem algum chamado Zé aqui, mas é só para enfatizar que eu sou um ninguém. Segundo lugar, Jesus tem misericórdia de mim. É a oração que podemos fazer em tempos difíceis. Jesus desce na minha miséria e me tira daqui, por favor. Eu queria convidar você a orar nessa direção, se você vive algo assim, neste tempo, talvez algum problema de enfermidade, talvez algum problema de falta de emprego, alguma dificuldade no seu trabalho, alguma dificuldade no seu casamento, alguma dificuldade no seu relacionamento. Hoje é dia de você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E se você tem algo a apresentar diante de Deus, faça isso com clareza, com objetividade, mas faça isso de todo o seu coração. E por último, quero lembrar que Deus é capaz de mudar o seu caminho. Você pode estar à margem do caminho, mas Ele é capaz de dar direção nova para a sua vida. Então, eu quero convidar você para nós orarmos nesta noite.
Jesus, tem misericórdia de mim. Eu vou pedir para o grupo de louvor vir à frente aqui. Eu quero dizer para você que o quanto é importante, o que eu estou apelando não ao seu coração, mas à sua mente, ao seu entendimento nesta hora. Claro, nosso coração está envolvido em tudo isso, mas eu quero convidar você de maneira muito corajosa a pedir ao Senhor agora misericórdia para a sua vida. E se você vive algo que carece da misericórdia do Senhor, eu quero convidar você a vir à frente. Eu não quero expor você, mas ao mesmo tempo quero convidar você de maneira muito sincera a vir à frente e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou pedir para que a igreja fique de pé, vou pedir para que a igreja esteja em oração, e se há pessoas assim nessa situação, eu quero convidar você a fazer isso corajosamente, em nome de Jesus. Nós vamos colocar diante do Senhor a nossa oração: tem misericórdia de mim. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero convidar você agora a fazer uma oração diante de Deus. Quero convidar você a dizer para Deus: Deus, eu quero te convidar para entrar no meu coração, porque eu sou alguém que precisa do Senhor na minha vida. A gente vive num país que conhece, que sabe quem é Jesus. A gente vive num país que o nome de Jesus é conhecido em toda parte. A gente vive num país que os evangélicos são grande parte da sociedade, mas a grande verdade é que nós precisamos de Jesus. Ninguém pode chegar a Jesus, ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Jesus. E se você não fez ainda uma oração de entrega ao Senhor Jesus, você precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos, se nós não reconhecermos diante de Deus a nossa miserabilidade, não há outro remédio para você. Somente através de Cristo nós podemos obter a salvação. Então, eu quero chamar você a fazer uma oração de entrega a Jesus. De verdade, entregar seu coração, a sua vida a Jesus e começar uma nova caminhada.